Gente, eu nunca consigo parar depois que... Tá bom, pessoal. Não tem problema de eu levantar, né? Não. Depois o Marco vai assistir aí. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Para quem não está aqui, quantas pessoas será que estão assistindo a gente? Por enquanto, duas. Tem duas. Eu sinto muito, mas nós temos um bolo de cenoura. Aliás, acho que é um bolo de chocolate com mais brigadeiro do que bolo, né? Mas felicidade, né? Ela tá ali, ó. Eita, o Diego vai ficar. A gente só vai dar um jeito de não sujar nada aqui, tá? Vai ficar impecável. Pessoal, é só tirar as bolsas aqui, ó. Senta do meu lado aqui. Vem aqui, Diegão. Ó, tirei minha bolsa. Abre você aqui. Ó, aliás, eu vou fazer o contrário. Aqui, ó, um lugar vazio aqui, ó. Só não tem coelhinho hoje. Não, é sério. Alguns anos atrás, eu trouxe um coelho mesmo para a sala. Era só ouro? Foi muito diferente. Tá bom, pessoal. O tema de nossa aula hoje é o mesmo, como vocês sabem, é o mesmo do Vem e Segue. Então, qual que é o tema da nossa aula hoje? Deixa ele pegar no lixo. Obrigada. Mas eu tô 21 a 28. Mas o tema é fácil. Por que será que ele designou exatamente essas escrituras? Vocês têm ideia? 21 a 28. Por quê? Foram as escrituras da trajetória da Kimona. Obrigada. Para eles preparar. E todo mundo aqui pôde participar assistindo a conferência, alguma das sessões? Olha, em todas as sessões, caso vocês tenham assistido uma sessão só, aquilo pode cair nele. Pode. Em todas as sessões, pelo menos uma vez, falou sobre o que era o domingo. O que era que estava se comemorando no domingo de conferência? Ramos. Tá, mas o que são ramos? Ramos é um sobrenome, José Ramos. Ramos de uma árvore. Do que ele estava tratando? Tá? Em algum momento, alguns estudantes, ou um ou dois estudantes, explicaram o significado do domingo de Ramos. Mas não é tão simples a gente entender tudo. Tá? Por exemplo, eles comemoravam a Páscoa. Alguém sabe por quê? Alguém lembra? É uma festa. Normalmente, os judeus comemoram... A Páscoa judaica, né? Acho que era a libertação dos judeus do cativeiro. Né? Muito obrigada, exatamente. Então, tem uma história. Tá? Algum de vocês já preparou ficou ansioso para alguma ocasião, ou um casamento de uma irmã, ou de um irmão, ou de um amigo, ou para um baile que vai ser daqui 2 meses? Vocês já tiveram esse sentimento? E vocês tiveram que se preparar para aquele momento de alguma forma? Vocês conseguem lembrar do que vocês sentiram nesse processo de preparação? Vocês já acompanharam um noivo, ou uma noiva, uma amiga, um amigo que quer se casar, e todo aquele processo de meses de preparação até chegar o dia da festa? Vocês mais ou menos conseguem imaginar? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a Páscoa é mais ou menos isso. Não foi dias, meses, foram muitos anos, séculos, tá? De preparação. E séculos de ensinamento de profetas prevendo
um momento. E não só isso. É interessante nós lembrarmos que no mundo espiritual, todos os espíritos, especialmente dos justos, eles não estavam aguardando este momento. Era um momento mais precioso para todos. Mas muitos povos não conheciam mais o Evangelho. Perdeu-se, porque se tornaram povos unidos. Mas os judeus, eles estavam sabendo dessa data. E hoje, nós comemoramos a festa da Páscoa, só que como o profeta, né, disse lá, o que nós fazemos? O que a gente falou em Páscoa? O que a gente lembra? Chocolate. O que mais? Chocolate. O almoço em família, o chocolate em ovo, Um bacalhau. chocolate meio ovo recheado. Eu pensei em fazer, mas não deu. Eu faria para vocês, vamos para cada um. Nem que fosse pequenininho, mas não deu nem tempo, nenhum dos dois, tá? Com muito prazer, mas a gente pode fazer um dia, se vocês quiserem, a gente senta e faz um. Junta aí o que a gente tem, né? E faz. Caribe, serve. Bem gostoso. A Carolina falou no chat que é bacalhau ou peixe em geral. O pessoal lembra bastante dessa época. Muito obrigada. O peixe, porque vem de uma outra crença, né? Que com a morte de Jesus Cristo a gente não come carne. Isso não vem dos judeus. Vem do catolicismo, vem de outra linha religiosa, né? Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque como que nós podemos falar da Páscoa, de uma festa importante, se a gente não sabe por que ela é importante? Como a gente convida alguém para um casamento, a pessoa não sabe o que é um casamento. Por que ela vai ficar ansiosa? Por que ela vai se preparar, se arrumar para aquele momento, se ela não sabe do que se trata? Tá? Ou se ela não tem envolvimento nenhum, nem com o noivo, nem com a noiva, não faz a menor diferença. Então, é isso que eu gostaria de ver com vocês agora. Então, nós temos aqui, vou dividir aqui a lousa, um antes. Tá? Então, o Henrique falou que foi quando os judeus se livraram do jugo. Tá? Vamos lembrar rapidamente, vou contar isso rapidamente. O Abraão, vamos contar a história de José. Vocês lembram da história de José? Ele foi vendido, rapidamente. Ele foi vendido e durante todo... Isso, acho que não tem mais nada aí dentro. Ele foi vendido e durante todos os anos o Senhor direcionou ele. Ele se transformou na mão direita do faraó. E o faraó, ele amava a honestidade de José. Tá? Vocês estão lembrando dessa história? Ninguém sabia nada. O que acontece? José traz toda a sua família, os 12 irmãos, mais Diná, que seria 13, então, né? Os 12, porque ele é o 13º, traz a família inteira. E eles se alojam num dos lugares muito bons, lá no Egito, e ali eles ficam. Enquanto aquele faraó reinou, foi ótimo. Só que ele morreu. Outros filhos dele, outros assumiram. E não eram tão bons quanto eles. E transformaram o povo judeu cativo. E aí, nessa história toda, nasce Moisés, tá? Nasce Moisés, e tenta liberar seu povo. E vocês lembram das 10 pragas? Mais ou menos. Eu também não lembro a sequência, tá, gente? Não precisa lembrar, não. Mas é importante nós lembrarmos da última praga. Qual foi a última? Quem lembra? Pegando as almas do irmão mais velho. Fala mais alto. O espírito ia pegar as almas do irmão mais velho nas casas que não tivesse o símbolo do sangue do cordeiro mais puro, sem mancha. Cada. Vamos lá, arrumar alguns detalhes. É um espírito devorador? É um anjo. Ele é citado como um anjo devorador. Obviamente, as pessoas não viram.
Mas, olha só, teve 9 chances de libertar. Conseguem imaginar a situação? Na última chance, eles foram alertados. E aí, o anjo orientou Moisés, orientou o povo que deveriam fazer algumas coisas. Uma delas, eles tinham que escolher um cordeiro de até 1 ano, perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, perfeito, macho. Ele deveria ser morto. O sangue desse cordeiro, claro, ser morto não de qualquer jeito, num dos rituais de sacrifícios, que era normal para o povo judeu. O sangue seria aspergido na soleira, que é a parte aqui, ó, da porta, não aqui, mas na soleira, na parte externa. Realmente eles puseram na porta também para ter certeza que o anjo ia ver, né? Aquele cordeiro deveria ser assado com ervas amargas. O que seriam ervas amargas? Todo mundo gosta de jiló aqui? Por que vocês não gostam de jiló? Que é amargo. Porque é amargo. Agora, bom. Mas vocês gostam de pimenta? Pode ser que tenha umas pimentinhas, né? Vai saber, né? Mas é mais ou menos, pode deixar ele brincar lá, não tem nada demais, tá? Pode ter uma pimentinha, em suma, aqueles pães simples. O que aconteceu aqui? Então, aqui começa a Páscoa. A partir desse dia, onde todos os primogênitos que não eram do convênio, que a família não se preparou, e conta que a história conta que a mulher que amava Moisés e a tinha como um filho, que adotou ele, ela mesma foi instruída e fez aquilo que Moisés pediu. Ela colocou lá o sangue para que o seu primogênito, para que ninguém da sua casa fosse morto. Mas o que nós temos aqui? Nós temos uma festa. E essa festa, peraí, primogênito, sem mácula, sem quebrar nenhum osso, libertando o povo. Foi um momento de libertação. Exemplo de quem? Quem que eles estavam... Para que foi aquela festa? Era para se lembrar de quem? Quem você acha? Comigo? Quem você acha? Para quem era essa festa? Era para lembrar de quem? Tanta coisa. Passar um anjo devorador, destruidor, colocar sangue nas portas, para lembrar de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo. Gente, de lá até aqui, que é o nascimento de Cristo, foram praticamente aproximadamente 2.000 anos. Aproximadamente. Tá? Aí, gente, é outro assunto, tá? Essa quantidade de tempo. E muitas gerações vão passar aqui. E essa festa, ela foi ensinada, foi passada de geração a geração. E por isso que eles esperavam alguém, eles esperavam um libertador. Naquele momento, eles eram escravos de Roma. Eles novamente eram tratados mal. E aí, então, nasce o Cristo, e quando chega o momento do seu ministério, que é o que nós estamos aprendendo agora, começa... Não, já falei, não tem nada que quebra, tá? Só tem umas bolachinhas ali, mas está fechada. Tem que conseguir abrir. Olha, o melhor está lá em cima. Fala, não. O melhor não, o vinho conseguiu abrir as caixas do chocolate, né? E são para vocês. Tá bom? Não abra, viu? Não tá triste. E aí, então, veja bem, vê se vocês conseguem entender. Aqueles que se mantiveram
vivendo o convênio. Lembra, muitos foram mortos, foram presos, passaram nesses 2 anos, muita coisa aconteceu aqui. Aqueles que conseguiram sobreviver estavam vindo. O Senhor já estava sendo ensinado na Páscoa que ele viria, e aí o Senhor inicia todo o seu processo de organizar a igreja e eles começam a pregar. Chegou a hora. Cristo chegou. Ele que vai realizar a Páscoa. Chegou. Tudo bem? E aquelas pessoas que acreditavam, imagina a ansiedade daqueles que tinham fé. Tenta imaginar os sentimentos dessas pessoas. Então, foi toda uma preparação. E essa preparação, ela começa com o Domingo de Ramos. Tá? Claro que já antes aconteceram, quem conseguiu ler a designação, viu que aconteceram inúmeras situações. Eu separei algumas gravuras, algumas imagens. Ele, muito gentilmente, foi buscar uma coisa aqui para mim. Eu esqueci um tesouro, mas tudo bem. Eu vou entregar para vocês. Então, aqui está aqui. O que tem aqui? Tem uma cópia do que está no Vem Segue-me. No Vem Segue-me está uma explicação, tem 4 aqui, tá? Dá para dividir em 4. Ó, tem mais 4. Vocês cortam? Tem mais 4. Vai querer? Eu vou mandar aí, porque eles já vão cortando. Foi. Se você quiser sentar aqui, ó. Bem reto, Fica de olho nele graças a Deus. também, aí te acompanha. Tá bom, você que sabe. Aí ele está dizendo, olha, domingo, entrada triunfal. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ô, Henrique, posso sair para o pessoal? Eu acho que eu consigo pegar o do manual. Você consegue? Deixa eu só ver onde é. É no... Ah, sei. Tá nessa parte agora. É só dos dias, né? Isso, Veloz igual a vez. isso. Tudo bem. O que vocês vão fazer? Vem cá. São quantos dias que eu falei? 8? Ixi, não rasga, não é? 12. Olha, vocês estão em dupla. Vocês só têm 6. 6 dias. E aí? Vão fazer em dupla ou preferem fazer individual? E o que eu preciso de vocês? É melhor que você poderia ter. E o pessoal que está em casa? Eles escolhem aonde eles querem entrar. Pessoal, vocês escolhem qual o dia... não, peraí. 1, 2, 3, 4... A terça e a quarta fala bastante disso. Então não são 8, são 7. Não Quer foca. ser 14. Alguém vai ficar sozinho, aí a gente duplica. Então, vamos lá. Pode ser assim? Vocês querem escolher primeiro? Que dia vocês vão escolher? Vocês duas. Quer pegar qual aqui? Qual? Pode ser, então... Só põe o nome. A terça-feira, explica para a terça-feira. Tá bom? Opa, chegou mais um. Terça já foi. Tá? O Ídia e o Marcos. Pode ser a purificação do templo. Que dia? Segunda. Terça é terça e quarta, tá? Beleza. Que é o mesmo assunto, não é? Já ia pegar logo o domingão. Que dia da semana, o Ídia? É a segunda. A Ídia já pegou a segunda. Né? Vocês É dois nóis. aí. Sexta. Terça. O moleque é rolezeiro. Terça já foi. Aqui. Vocês dois. Quinta-feira. Quinta. Pode ser. Vocês dois aí. Domingo?
Domingo. Vocês dois. Ou você não vai fazer? Por que não? Não tem. Tudo bem. Ó, vocês três. Quantos tem? Tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas só tem sábado agora, né? Mas tem 2 domingos. Dois domingos? Então, onde eu tenho que participar. Tem o de Ramos. Tem 2 domingos aqui. Falta o domingo de Ramos. O Angel vai participar, sim. Faz com a Letícia. Eles vêm para você. Isso não é possível. Ó, Jonathan, você ajuda o Angel? Você só tem 3. Tá. E aqui ficam os 3. Vocês 3 querem pegar? Vocês têm sábado ou domingo? Nós podemos pegar com Sábado. Eu vou passar com essa. E o primeiro domingo? Qual grupo que pode pegar os 2? Quem está conseguindo? Menos esse grupo aqui não dá. Aqui, ó. Quem está com segunda, pode pegar? O quê? Já pega o domingo o de Ramos? É só para comentar o domingo de Ramos. Aqui é o Ramos, tá? Só o ouro. Ah, esse daqui. Tá bom, então. Então a gente vai. Não é. Ó, Ah, tem imagens. Não tem muita Já é coisa, mas eu bastante. acredito que dá para vocês usarem para aquilo que vocês precisarem. Tá? pô, põe ele no chão. Não, deixa. Ah, não quer um lenço? Você vai lavar ou quer um lenço? Não entendi. Então vai. Lava aqui no banheiro dos homens. Meu amigo. Não, é inspiração, mano. É inspiração. E recordar assim. Você acha que ficou chateado, Ita? Não. Participar? Não, tô não. Porque ele me envergonha, né? Mas Eu não ia precisar falar nada. não. Não, tranquilo. Ele foi só lavar a mão do bebê, que tá bem sujo. Não quero ter triste comigo. Não, vai ficar não. Não vai não. Vai querer esse filme aí? Fazer? É que eu não lembro direito. A bolacha rolou para algum lugar, tá bom? Sim. Não, tá aqui, ó. Mas eu vou limpar primeiro, porque tá ruída, tipo raça. Que eu. Pessoal, se vocês estiverem com fome, quiserem abrir uma caixa, Capaz, mano. abre, não tem problema. Eu dou uma para esse lado Conseguiu achar. e E dou duas pra ele. Essa aqui é minha. e eu dou uma para esse lado e uma para esse lado para ir junto. Nossa, vocês precisam de gravura. Por enquanto é essa daqui que a gente vai pegar, que é a do tempo. Né? É. Você achou a escritura? Todas. Todas? Pessoal, Então tá. eu vou Quantos começar. minutos? 5, tá bom para vocês? É, assim, E vocês que estão online, escolha um desses dias que o Henrique mandou para vocês Tá no chat. e use esse tempinho, dê uma lida rápida, só para comentar o que vocês acham sobre isso aqui, que aconteceu. Tá bom? Vamos lá, pessoal. E faz assim, ó, Henrique. Separa quando chegar o chocolate em você. Se passar 2 vezes, separa 2 bombons para cada um dos que estão no chat, que estão acompanhando a gente. E a gente dá um jeito de entregar depois. Vai dar 4. O Henrique tá no chat também, é capaz dele pegar 2 pra ele. Tô auxiliando. Mereço. É o presente que eu me dou de paz. Não vale nada.
Eu não ganho mais ovo de Páscoa, eu nem faço muita questão, né? Ninguém ganha, é muito caro. Mas para fazer vale a pena. Show do corpo, é barato. Ó, Eu me ouvi, não falei. preste atenção. É verdade. Tudo que vocês estão fazendo. Lembram de onde é essa imagem? Sim, De onde é? das águas. É aquela. Quando Pedro foi... Cristo... Não, é pior que não foi nem assim, que veio na minha cabeça, mas foi quando Cristo dá aquela pegada com amor, né? Tá bom. Então é bom, né? Recebeu ordem, ele obedece. Para você é um longo. Estão lendo que tem a ver com Nossa, é boa. tá? Foi da última aula. Olha, A memória é muito boa. Peraí, deixa eu aproximar um pouco mais. Não sei se dá para ver. Dá para ver de boa. então, isso que vocês escolheram para ler tem a ver com esse momento aqui. No final da aula já virou história. É minha. Posso? É por isso que eu não ando muito com ela, não. No começo da missão eu andava com a dessa na bolsa. Pra quê? Eu andava. Não, com 2 meses eu parei. Na minha época já tinha essas daí, mas ela não estava tão bem feitinha assim, então aquilo saía soltando tudo, sabe? Então eu tinha as minhas separadinhas, tirava as capas duras, deixava as capas molinhas, que era mais fácil para. Articulado. E aí, já acharam as escrituras? Já escolheram qual que vocês vão ler? Alguém quer bolacha? Eu vou deixar em cima da mesa, está meio esmigalhada. Farofa. Desculpa aí. E o Angel, ô mãozinha demorada para lavar, né? Ele tá só ali na porta. Ali. Tá ali na porta. Tá lavando muito. É pra ter certeza. Ele tá fugindo da série. É que eu me sinto à vontade com ele, então eu. Deixa eu ver. Falta outra escritura. Viu? Diego. Fala aí, Diego. Deixa eu ver. Se alguém quiser lá, se tem um também. A mais famosa. Entendi. E aqui. Não, calma aí. Fica pensando nisso. Uma camiseta. Aí não precisa me dizer só para cabelo. Você fez uma sessão. Cada 21. No final, perto dos 21. Doce? Depois da pasta. Dá uma Bem, se vocês precisarem da imagem do colega, ele não tem problema, tá bom? Empresta, tá? Eu espero que o chocolate ative os neurônios de vocês, Já tá? melhorou, já tá com fome. Eu almocei faz tempo. Né? Será que vocês estão esperando tempo? Não tá, né? Você fala das crianças também, né? Dá pra usar. Eu pensei também. Isso, né? Aqui, ó. As crianças foram mandando aqui. Rosana, filho de Davi, indignadas. O Fins de o dia também fala. É, dá para usar essas duas, né? Essa é mais atual, essa daqui, e essa outra aqui tá ótima.
Volta a caixa. Até acabar. Ela volta pro centro. Você não pegou? Eu peguei tá de lado. Pegou uma pra ele ali, ó. Ainda tem. Eu não gosto de coco, mano. Eu gosto de três. É chato, hein? E eu gosto do Lolo. Quer ver que o Lolo já foi? O Lolo eu amo. Por que as pessoas não gostam, né, do Lolo? Do antigo Milk Bar. Chocolate Lolo, que era branco, tem. Era muito gostoso. Depois deixou de ser. Ah, agora virou Loló e ficou isso aí, né? Porque eu acho que ele era Milk Bar na época. Não É, sei. ele não era Lolo antes. Pô, entrega a idade. Aí mudou. Delícia. Foi bem. Eu não tenho como esconder que tem mais de 50, né? Tem? Não. Tenho, né? Verdade. No corpo, viu? Porque espiritualmente Tá nova. eu não consigo me ver velha. Mas isso foi uma decisão que eu tomei na missão, quando eu conheci uma mulher que tinha 72 anos e dava aula na escola dominical. E a aula era poderosa. E eu pensei, gente, eu não quero. Eu quero ser uma de 72 anos com a aula poderosa. Eu fico pensando, eu não quero ficar... A gente vê tanta gente de idade nos cantinhos, e são pessoas que têm potenciais incríveis, mas muitos não querem usar. Outros não têm oportunidade de usar. Acho que eles têm um pouco de vergonha também. Se sente meio ultrapassado. Eu peço muito a Deus que eu possa estar sempre usando o meu potencial. Quem falava isso é aquele gênio lá. Ai, gente, que estava na cadeira de rodas, tinha um computador, mas que falava pelo... Não, Stephen Hawking. Ele que falava isso, que todo Einstein também, que todo potencial, toda capacidade não envelhece, tem que ser usado. Pronto, pessoal. Eu fiquei falando aqui, né? Atrapalhei vocês, quem ainda não terminou. Foi mais um minuto só e já... Tem um versículo. Você já leu? Pega só o básico. Pode pesquisar só o básico aí. Aqui já foi. Aquela caixa migratória. Deixa eu ver o dele aí. Você pegou uma coisa. Ele voltou. Você está com quem? Eu vou pegar o Lolo. Você pode pegar a escriturinha chave. Nós vamos usar ela. Se eu decidir que eu não usei a escritura. Lá na frente do pessoal de casa. Não, sim. E outra, vocês vão usar a escritura que vocês acharam importante. Vai. O Lolo voltou. O Doutrina e Convênio 138 também é grandinha. Mas escolhe ver. Só comenta a abertura se quiser. Posso falar do o domingo. Deixa eu ver quais escrituras vocês descartaram. Ó, Sacramento. A gente ficou bastante parado. Você quer? Você quer falar? Só ficou ruim, quer ver? Vocês têm a melhor expressão. Pessoal, esse Sacramento. Não, essa daqui não, isso aí quando eles estão... Olha aqui. Quando acaba o Getsemane, lembra que os soldados vão? Quem ficou com essa parte de Judas, da traição do Getsemane? Ó, Da feira. essa é eles comemorando a Páscoa. Ela veio buscar tudo. Eles Você não pegou o bombom, tá? Que Jesus comemorou com eles, imagina a conversa na mesa. Elas falaram o que tinha acontecido 2000 anos atrás. O propósito daquele movimento. Tá? A gente ataca o Peru, ou seja lá o que for, né? Que tiver na nossa mente, e muitas vezes a gente não conversa com a família sobre isso. Tipo, é isso que esse daqui é sobre a pregação. Quem ficou com terça e quarta?
A terça e a quarta, ele só saiu pregando, não foi? Só foi ensinando. O que o poder do sacerdócio tem a ver com tudo isso? Tem a ver? O sacerdócio ter o poder, ser designado dignamente por uma pessoa que tem um poder e autoridade real. E servir para alguém. Acho que serve também para quando ele partilhar o sacramento e quando ele utilizou dessa autoridade, né, para poder falar que era o corpo e o sangue, né, do seu sacrifício. Muito bem. Em algum momento, não é dito isso para nós? Em todos os momentos, em todas as parábolas. O que o Senhor estava dizendo para a gente? Podia não estar escrito assim, olha aqui, gente, eu estou curando esse leproso para vocês virem a mim. Ele não estava dizendo isso dessa forma. Mas isso, indiretamente, Tem tudo a ver com nós. esse aqui é só o início, se alguém quiser usar como início. E aqui vocês já sabem, né? Continua a pregação, vinde após mim. Então, caso algum de vocês queiram usar, ou quem está no chat quiser usar qualquer uma dessas, sintam-se à vontade. Inclusive, já relataram já no chat, viu, os dois. Ou, no caso, 2 vezes o domingo. Opa, e depois, então, você vem aqui e lê para nós. O Marco vai ler um e eu leio outro. Legal, tá joia. Vocês estão prontos, então? Posso ir aí? Eu vou mudar de lugar, então, tá? Não, eu sugeri que o pessoal fosse mais... Quer que eu vou virar no... Pode ser também. Pau de selfie? Se for bom para você, só acompanha, tá? Então, vamos lá. Primeiro domingo. Vai virando. Então, ó, o chat começa no primeiro domingo. Então, Domingo de Ramos, quem é? É o de Ramos? É o primeiro Vai domingo. começar pelo chat? Domingo de Ramos. peraí, tem que ver. Ele falou assim, que em começar pelo chat. Então, podemos passar para o chat, porque é o primeiro domingo. Então, Ótimo, podemos sim. então, e aí, o primeiro... Eita, misericórdia. Questão, mandaram... Tá bom. Foi a Carolina, né? É. Carolina falou, eu li o primeiro domingo, Mateus 21, 6, 11, segunda-feira também. No primeiro domingo, as pessoas esperavam Jesus e eles preparavam um caminho com ramos cortados de árvores. E algumas pessoas que viam o alvoroço causado pela chegada do Messias se perguntavam quem era aquela pessoa. E os seguidores de Cristo diziam que ele era o Senhor, o tão esperado Salvador. Segunda-feira, Jesus limpa o templo, tirando todos os vendedores cambistas e pessoas que estavam usando o templo de forma inadequada. Jesus também diz que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Nessa parte entendi que ele fala sobre as crianças dentro da igreja, que elas são bem-vindas e que Jesus as ama, mesmo que elas não saibam orar, cantar ou ser totalmente reverentes. Posso ler o segundo relato da Júlia? Tudo bem? Para que uma ponta agora? Não, eu acho que eu vou te falar um também. Som, deixa eu ver se... Não, tá ruim igual. Dá pra ouvir? Ok. Então, o relato diz assim, da Júlia. Escolhi o domingo com a entrada triunfal e lendo a escritura e vendo a imagem de Pedro, acho que algo que tem em comum é que tantas pessoas que viram Jesus na entrada e Pedro reconheceram como o Salvador sabia do poder que ele tinha, sabendo também que ele realmente era o profeta. Só. Perfeito. Obrigada. O grupo que ficou com isso? Fomos nós. É bem interessante. Vira para vocês aí agora, vocês dois. É, porque logo em seguida meninas aqui falaram tudo, né? Mas é muito interessante ver quão reverente as pessoas tratavam Jesus Cristo assim que ele aparecia, né? Todo mundo se reunia para glorificar ele. Deixa eu ver uma passagem aqui que eu gostei bastante. Deixa eu ver aqui. Olha, a multidão que ia adiante
E aqui o seguia, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito, e que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E perguntavam, né, quem é este? A multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então, isso que chamou a nossa atenção, né? A reverência que as pessoas tinham ao Salvador estar passando, né, por aquela parte de Jerusalém. E aí tem a outra parte, né, que é a segunda-feira. Podemos passar já para a segunda-feira, que é a parte do templo. Alguém quer comentar alguma Alguém coisa? quer comentar? Acrescentar, tirar? Alguém? Eu quero perguntar. Era Ramos de Palmeiras. Por isso, domingo de ramos, porque era usar o gesto, não, os ramos estendidos no chão. Muitos deles estenderam roupa, a própria roupa. Mas alguns estenderam os ramos no chão para que Jesus pudesse passar. E qual o significado? Tá certo, é isso mesmo. Boa pergunta. Isso era feito para reis. É uma forma de honra, de demonstrar honra. Tanto é que Hosana é vinde, né? Vem seu reino, venha sobre nós, né? Não é isso, Hosana? E lembrando que em algumas dedicações de templo, levantava o lencinho branco. Foi feito quando o profeta veio em 2019. Então, imagina, o próprio servo de Jesus Cristo, escolhido para dirigir sua igreja no nosso país, e nós fazendo o brado de Hosana. Então, nós estamos dizendo através do profeta, Senhor, venha. Nós estamos te preparando para você vir. O Senhor vir, não você. Né? Então, o significado realmente mostra a grandeza dele. E outra, Isaías previu que ele lembra, tem uma escritura em Isaías que diz a profecia que ele entraria em cima e que teria um jumentinho quinto. Então, ele cumpriu todas essas profecias. Aquilo que os profetas antigos viram, da mesma forma que eles falaram, aconteceu. Tá? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Aqui a gente, se não souber, a gente pesquisa agora. Tá bom, então. Obrigada, tá? Gostei bastante. Gostaria... Ah, você já citou, desculpa. Quem é o próximo? São eles. Eu ainda. É você. É a parte do... A segunda. Então, é sobre a segunda-feira, minha galerinha. Deixa eu aberto aqui que eu vou. Então, algo que me chamou muita atenção é que, como Cristo, ele fala para as pessoas o que é o templo. Né? No versículo 13, ele fala, né, sobre aquelas pessoas que estavam fazendo tumulto ali, estavam fazendo tudo menos o que deveria fazer na casa do Senhor. Então, quando ele fala, a minha casa será chamada casa de oração, mas as pessoas estavam convertendo em covil e em covil de ladrões. É verdade, esqueci que eu estou ao vivo. Eu tô vendo que ele tá olhando. Os jovens, não fiquem tristes, ele não percebeu, tá? Foi mal, galera. E a Carolina ela explicou muito bem a segunda-feira de uma forma bem resumida. Olha pra cá. E quando ela falou sobre as crianças clamando no templo. Acho que para aqueles escribas, para as pessoas, né, que sempre olhavam para Cristo e pensavam, olhavam com aquele olhar de quem ele pensa que é. Então, eles vendo que as crianças com, não sei qual a idade, mas acredito que tinham idades variadas lá, adorando a Cristo, falando de Cristo, pregando a Cristo, eles ficaram bem irritados e faz nos lembrar que a gente também precisa ser um pouco como as crianças humildes. Às vezes elas não sabem o que estão fazendo, mas elas acreditam que aquele é o certo e da forma delas, elas adoram a Cristo. Então, o Cristo, ele curou, ajudou as pessoas dentro e fora do templo. Então, nos faz lembrar que quando a gente está na casa dele, não só no templo, mas quando a gente está na capela, a gente tem que nos lembrar o porquê que a gente está ali, de quem é a casa que a gente está. Porque isso vai fazer com que a gente se lembre de que é a casa do nosso Salvador e que ele quer que a gente possa levar nossos corações a ele. Então, desde o começo, com as atitudes, tudo que Cristo pregou, ensinou, abençoou
o principal convite que ele fez, mesmo muitas vezes não falando a palavra exata, foi convidando todas as pessoas, inclusive as crianças, a virem a ele. Então, eu gosto muito de todas as comparações que fazem, principalmente com a parte das criancinhas, porque realmente elas são puras, né? E a gente tem que se lembrar, como diz nas Escrituras, que elas são mais perto que nós podemos enxergar do reino dos céus. Obrigada, muito bom. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vocês já foram na feirinha, no shopping, na época de festa? Por exemplo, agora, assim, como que é? Acho que no Natal ainda é mais... Não, é uma loucura. Foi É isso bastante. que Jesus Cristo encontrou no templo. Só que a gente vai no shopping, a gente sabe que o shopping é para isso. Agora, essas pessoas, elas montaram suas banquinhas. Eles fizeram o braço. No templo. Suas barracas, né? Devia ter até barraca de churrasquinho, de doce, né? Tâmara, O cara né? chato perguntando o que Vendia você quer. os animais, o sacrifício era ali, eles estavam vendendo lá. Então, tenta imaginar o templo com um monte de barraquinhas. Não sei se vocês sabem, em volta do templo não pode ter nada. Houve, há muitos anos, quando eu era membro novo na igreja, juntou-se algumas barraquinhas de sorvete, umas coisas lá. E aí, os líderes, com muito jeito, com muita, né, educação, eles conseguiram que aquelas pessoas saíssem, né, porque ali não é um lugar adequado para isso. Né? Mas só para vocês terem uma ideia de como Jesus Cristo chega na sua casa e vê aquilo exatamente como você estava explicando para a gente, né? Tudo bem? Lavou a mão. Depois a Ouija só tem que ter esse diferente do que estão falando, né? Tá bom, próximo, terça e quarta. Isso, ó, a gente falou em gripe, ela não estava, né? Não, é porque está tendo uma crise, uma infestação de uma gripe bem forte, com muita gente. Nossa. Tá. A gente pegou, então, a parte que fala basicamente sobre a última pregação de Cristo antes deste momento, né? Então, ele literalmente deu as suas últimas palavras ao povo. E teve bastante parábolas dentro desses 5 capítulos. E algumas parábolas que eu peguei para poder apenas compartilhar, uma foi sobre um rei que ele resumidamente prepara uma festa e ele manda chamar todos da sua vizinhança, só que a vizinhança ela acaba não se interessando. Ele faz o convite novamente, aí vão as pessoas ruins que acabam fazendo coisas muito desagradáveis, e aí o rei fala para chamar novamente pessoas de todos os lugares, e aí o rei encontra com um homem que ele não estava totalmente apropriado, né? Não estava muito bem vestido para essa ocasião, e aí ele fala para esse homem se retirar da festa, e é onde tem aquela famosa escritura, onde muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E trazendo para os dias de hoje, né, a gente muitas vezes ouvimos a voz do Senhor para realmente servir, compartilhar do seu evangelho, mas mesmo que o Senhor nos chame, ele ainda assim, muitos acabam não aceitando com bom coração e poucos são escolhidos para realmente trabalhar em sua obra. Uma outra parábola que eu também acho interessante compartilhar é uma que foi muito falada nessa conferência, que é a parábola das 10 virgens. E é tanto que, nesses últimos capítulos, o Senhor ele se aprofunda muito em enfatizar sobre como que vai ser sua segunda vinda. Ele fala das trajetórias que vai acontecer, o que vai acontecer no mundo, ele dá um resumo do que é necessário, e ele fala que o reino dos céus vai ser comparado com a parábola da segunda das 10 virgens, né? Onde foram 5 loucas, 5 prudentes, e ao chegar o momento que tinham azeite, elas conseguiram ir junto com a caravana para ir com a esposa, que não tiveram, infelizmente, ficaram para trás. E uma das frases mais famosas dessa parábola é quando o Senhor ele fala, eu não as reconheço, né? Porque elas não andaram com o grupo aos outros, né? E também não se prepararam para este momento. Então,
Nós devemos sempre encher as nossas lamparinas com azeite, para quando chegar o momento da segunda vinda, nós estamos totalmente preparados para essa jornada. A outra parábola interessante de comentar seria a parábola dos talentos. O Senhor, ele nos dá muito talento, né? E a gente não pode fazer igual o terceiro, que ao receber seu talento, enterrou. Mas, pelo contrário, o Senhor pede que nós multiplicamos todas as suas bênçãos. Porque ele fala que dessas bênçãos nós teremos a graça de ter bons destinos, nós poderemos desfrutar da graça do Pai Celestial de desenvolver aquilo que Ele nos deu. Ele espera que tenhamos essa capacidade. E, por último, ele fala que o reino dos céus ele vai ser semelhante a isso. Ele fala que ele não sabe a hora que ele vai chegar. Apenas Deus sabe. Então, nem ele mesmo sabe qual momento que ele virá. Mas ele faz a questão de sempre nos preparar para isso. Sempre estar preparado para a segunda vida. Ele já sabia que ele viria antes mesmo de ele morrer, né? Então, ele já pregava o seu povo. Ele se preocupava em deixar o povo em alerta para a sua preparação ser tão enfática quanto a sua vinda. Ele mesmo sabendo que era necessário, na verdade necessário ter guerras, rumores de guerras, e pestes e fome, porque ele fala, nas escrituras fala que sem essa oposição as pessoas não saberão quando que ele virá. Então, quando o mundo estiver nesse estado, significa que a sua vida está próxima. E com a chegada da sua vinda, o Salvador, ele também virá em sua terra e honra glória. A gravura que a gente pegou, que ele realmente ministra às pessoas. Então, tem bastante parábola nesses capítulos, mas essas foram as mais interessantes que a gente compartilhou com vocês. Muito bom. E você vai compartilhar alguma coisa? Sim. Acho que é isso que eu Bom, assim embaixo. Tá joia. Terça e quarta, quinta. Opa, vamos lá? É pro fundão, galera do fundão. Eita, nós. Então, duas coisas que aconteceram na quinta-feira que foi muito importante foi o sacramento, né, a última ceia e o que aconteceu no Getsemane, né? Eu vou falar então sobre a última ceia. Basicamente é quando acontece o primeiro sacramento, né? Foi a primeira vez que foi realizado o sacramento. E é quando Jesus Cristo, ele explica que o pão onde ele estava compartilhando era para a gente recordar do corpo dele e o sangue, perdão, e o vinho na época, o sangue dele, né? E tem uma escritura lá em Mateus 26, no versículo 28, que diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, quando eu li essa escritura, a primeira coisa que eu lembrei foi de algo que não tinha acontecido ainda, que foi a expiação que ele fez no Getsemane, né? Todo o sangue que ele derramou para redimir os nossos pecados, né? E aqui nessa imagem, aqui bem embaixo diz: é o que todos prometemos lembrar. Então, muitas vezes a gente não lembra de que nessa semana, né, a Sexta-feira Santa, tudo que aconteceu nessa semana, tudo envolve Cristo, né? Cristo, ele é a pedra angular, né? Tudo que aconteceu é em prol a ele. E muitas vezes a gente não lembra, né? A gente fica muito focado nisso das festas, Páscoa, chocolate, coelho, e a gente acaba esquecendo, né? E lá em Doutrinas e Convênios, na seção 20, versículo 79, ou 77, que é a oração sacramental, tem uma parte que diz bem assim. Só um minuto. E testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu. Então, para a gente sempre poder lembrar, né, de que a gente tem que tomar, quando a gente está ali na hora do sacramento, a gente deve recordar dele e que a gente está fazendo uma promessa de
sempre cumprir as coisas que ele pediu, né? Os mandamentos que ele pediu para a gente cumprir. Basicamente é isso. Obrigada. Fala com o Helder, né? Legal. Fala mesmo, não é, Helder? Tem alguns detalhes, né, quando a gente lê inteiro, que fala, não é nesse momento que ele comenta que alguém vai traí-lo? E aí eu até achei estranho, imagina, né, tá comendo, deve ter feito uma comida gostosa, aí eles têm costume de molhar o pão, né? Hoje em dia não é muito comum isso, só que na época do frio, na sopa, né, o pessoal molha o pão e come, né? Mas lá era muito comum isso. E aí vocês tentem imaginar, né? Aquele que molhar, né, o pão após mim, né? Não é isso que ele diz? E aí eu fico pensando, né? Todos ali, né? Então todos sabiam quem era, ou não, ou todos molharam o pão ali juntos e não deu para saber. Eu, senhor, jamais vou fazer isso. Alguns perguntam, sou eu? Né? Outros, né? É algo para a gente assim, poxa, né? Acho que eles não imaginavam o tipo de traição que poderia ser, né? Podia ser tão sério assim, né? Obrigada. Cruel. Foi. Mas por isso que Judas se matou. Porque ele não imaginava. Ele não imaginava. Acabou? Não, tem. Desculpa te cortar logo a professora. Não, essa parte É que eu tem outra falei, parte é a também. parte dele. Não, é a parte dele. Não, tem no nosso também. Eu falo Tá, desculpa. Tá. Diego falou que vai começar falando. A gente vai falar realmente da parte da traição e do sofrimento de Jesus Cristo, né? Eu vou falar mais referente a Jesus Cristo, porque é mais detalhadinho, e é o que me chama mais atenção, né? Porque algumas coisas que eu não percebia, né, quando eu as escrituras, é que o Senhor estava triste, porque ele tinha um amor por Judas, e ele sabia que Judas ia trair ele, né? E eu fiquei me colocando muito no lugar do Senhor enquanto eu lia, né? Tipo, nossa, imagina, você convive ali, não pensa que a pessoa vai fazer tal coisa e você sabe que ela vai fazer, né? Então você tem que lidar com isso. Então, o sofrimento do Senhor começou desde a última ceia. Ele estava comendo, já sabia que ia ser traído, né? Ele já estava sentindo. E ele não queria passar por aquilo. Então, ele sabia que ia ser traído. E aí, quando ele estava indo para o Getsemane, 2 foram juntos com ele, né? E ele pediu, né? Por favor, fiquem atentos, olhem, não façam tentação. E ambos pegaram no sono. E o Senhor ali, sozinho, né? Então, foi quando o Senhor realmente esteve sozinho. Porque foi retirar a presença do Pai Celestial, do Espírito, por conta dos nossos pecados. Então, eu fiquei condenando muito, né? É mais uma lição que me toca bastante, porque nossa, e ele não teve esse mesmo privilégio quando ele precisou. Ele perdeu tudo. E outra parte também, além de todo o sofrimento que foi passado, né, que saiu sangue de todos os seus poros, né, todos os nossos poros, esses buraquinhos bem pequenininhos que a gente vê no nosso corpo, né, então tem que sangrar por cada um deles, né, doloroso. Então, as dores emocionais também, né, todas as aflições que já ocorreram, que vão ocorrer, que ocorrem na Terra, o Senhor passou, sofreu a dor de cada um. E também tem o fato de, se eu não me engano, foi Pedro, né, que negou, e ele também sabia disso, sabia que Pedro ia negar. E Pedro, assim como Judas, disse que não ia fazer tal coisa, né, porque reconhecia a majestade do Senhor. Mas, uma vez, em um discurso na Alamauá, o bispo Marcelo, ele mencionou, né, fazendo comparações, se muitas vezes nós não somos como Pedro ou como Judas, de que a gente fala, não, eu não ia trair o Senhor, não iria negá-lo 1 ou 2 vezes. E muitas vezes, né, ambos trocaram por coisas pequenas, se a gente for olhar de uma visão agora, né?
simplesmente por dinheiro. Só que muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Ah, não vou ao templo hoje porque vai ter uma festa, não vou ler escritura se eu quero terminar aquele episódio daquela série, ah, não tô afim de fazer oração, tô com sono, tô muito cansado. E cada uma dessas vezes a gente tem negado ao Senhor, né? E para mim é muito tocável isso, né? Da gente ver nas escrituras ser relatado, por mais que sejam de formas grandes, a gente pensar que não faríamos aquilo, mas somos todos iguais, os 12 discípulos que o Senhor ministrou, né? Estavam com ele. E a gente tem o privilégio de estar no templo, de tomar do sacramento, e mesmo assim a gente muitas vezes acaba falhando como eles, né? Então, é uma das coisas que mais me chama a atenção, é o sofrimento dele, né? Começou com o seu, começou literalmente com os seus, né? Com os que estavam ao lado dele e com o que eles não conheciam. Só comentando uma coisa, eu lendo agora, Judas, ele tentou devolver as 30 moedas de prata, ele preferiu se matar do que simplesmente chegar perto de Cristo e pedir desculpa, né? E eu me pus no lugar, né? Quantas vezes eu prefiro buscar outros meios, tentar fazer do meu jeito, escolher o homem natural do que simplesmente me ajoelhar e pedir perdão a Deus, né? E foi o que Pedro fez, né? Pedro se arrependeu, chorou muito pelo erro dele, né? Até comentando sobre isso, quando o Senhor ele alertou, ele já previa que Pedro ele ia ter esse doloroso remorso. Ele saberia que Pedro ele ia chorar amargamente pelo que ele fez. E nos dias de hoje não é diferente. O Senhor sabe do nosso arrependimento, quando a gente se parar para pensar no erro, ou a gente para realmente se deparar com uma situação complicada, né? Então, ele às vezes até nos alerta antes do Espírito, ele nos dá uma orientação a gente fazer igual Pedro, né? Chorou amargamente, porque ele sabe que o que ele fez foi ruim, né? Os comunicados do Senhor, eles não se esquecem para nos salvar. Muito bom. Muito bom mesmo. Sexta-feira. Você gosta, né? Quer que eu comece? Então tá, né? Tá. Sexta-feira, né, já começa com sacerdotes anciões formando a panelinha para ir atrás de Jesus. E é nesse momento, aliás, que Judas vê Jesus sendo preso, vê Jesus sendo condenado, e ele sente aquele arrependimento e tenta devolver as 30 moedas. Só que quando ele tenta devolver as 30 moedas, calma aí, deixa eu só olhar certinho. Tá. Ele pega e fala: pequei traindo sangue inocente. E os soldados olham e falam: o que nos importa? Isso é contigo. Esse pecado é seu. Esse erro foi seu. Você vai ter que lidar com isso. Então, tipo, eu acho isso é uma passagem muito forte, porque retrata mais ou menos mais como a gente mesmo. A gente faz as nossas escolhas. A gente, por exemplo, é justamente o que ela disse: não vou no templo porque eu quero ir numa festa, não vou para tal lugar porque eu quero estar em outro. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes e eu me arrependi pelos meus motivos. Então, tipo, eu acho que é muito forte porque a escolha é sua. Você tem esse livre-arbítrio. Então, a escolha sempre vai ser sua. Né? Aqui. Isso nos lembra, enquanto você procura, que o arrependimento deve ser diário. Nós precisamos ter o sentimento, o desejo de nos arrependermos todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. E aí, para não deixar acumular, né? E a gente sempre está exercitando a nossa humildade. Tem uma passagem também que é: então se cumpriu o que foi dito pela profecia de Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram. Olha o quanto, naquela época, valia uma traição para Jesus. Hoje em dia, a gente tem essa noção que, tipo, realmente não é uma coisa que vale a pena. Olha o quanto, 30 moedas, para você trair Deus, para você trair Jesus, o seu Salvador.
Pena que não tinha um testemunho. Realmente. Naquela época, uma coisa que eu penso muito é sobre a questão do exemplo. Naquela época, de certa forma, eles foram os primeiros, eles não tinham um exemplo de algo que poderia ter, mas hoje a gente tem o exemplo do erro de Judas, do erro de Pedro, e eu acho que a gente continua cometendo mesmo tendo esse exemplo. Então, acho que é uma coisa que a gente pode ponderar bastante. O profeta foi bem claro na conferência, que a gente precisa ter forças para buscar o Senhor sempre, né? Senão nós não vamos suportar esses tempos tão difíceis. Sim, e aí, seguindo, é quando ele foi apresentado ao governador, que aí perguntando a ele se ele era o rei dos judeus, ele fala que, se tu dizes, foi acusado pelos sacerdotes, que, como o Diego falou no começo, eles estavam já meio que, não só desse momento, mas desde muito tempo antes, já estavam armando contra ele, até que fizeram muitas acusações contra ele, mesmo assim nada respondeu, até que, né, como a gente já sabe, a gente vê aquela história que ele, né, relatado naquele vídeo, uma certa dramatização de tudo que aconteceu, pelos detalhes, a gente lembra dos detalhes de quando ele foi chicoteado, de quando foi colocada uma capa de, aqui fala, mas eu não lembro, escarlate, quando foi colocada a coroa de espinhos, quando foi oferecido vinagre e fel para ele, ele recusou. Eu lembro que, inclusive numa aula da professora Célia, eu soube o significado do fel, que era uma bebida, algo referente medicinal, mas extremamente amargo. Então, algo quando a gente comentou no começo, sigilo a gente mal gosta, imagina o fel, que é muito mais ainda. Então, assim, seja detalhes mínimos assim, ou seja como dele carregar a própria cruz, as pessoas zombarem dele, as pessoas preferirem que libertassem Barrabás ao invés dele. Todos esses detalhes a gente tenta pelo menos ter uma noção mínima de quão foi doloroso aquilo, mas saber que talvez, né, se a gente estivesse lá, a gente pensa, eu ia tentar impedir isso, mas saber que eram milhares de pessoas ali contra ele, talvez o que a gente faria, se a gente morreria com ele, o que a gente faria. Tudo bem, a gente não pode também julgar, né, os discípulos ali, não tinha a perspectiva deles, não tinha testemunho, eles não tinham como pode ser, né, questão do caso de Judas. Então, se a gente vê esses detalhes, a gente pensa assim, eu só consigo expressar gratidão por ele ter feito isso, porque se fosse no lugar dele, eu tenho certeza que eu não conseguiria nem aguentar 1% do que ele fez. Então, por isso, eu sou grato eternamente e sempre em minhas orações expresso gratidão pela expiação, por o fato dele ter perdoado meus pecados, para que eu possa ter essa oportunidade de me arrepender e começar novamente, já que eu, infelizmente, não conseguiria nem fazer isso por mim, e dirá que da humanidade, todos que já viveram, que vivem ou que viverão. Só para detalhar aqui no final, fala sobre a classificação, onde puseram escrita a acusação, este Jesus, filho de Deus, que né, eu li uns tempo atrás que eles meio que colocaram isso como se fosse como se fosse com uma certa ironia, né? Tipo assim, como se estivessem zombando dele, e no final saber que ele é de fato de tudo, e que ele estava ali pelo bem dele também, é algo que eu pude aumentar a perspectiva de quão triste foi isso, mas como sabemos, né, mais para frente, ele ressuscitou e nos dá a oportunidade também de um dia no futuro ressuscitar também, mas aí já é a parte de outras pessoas. Eu acho engraçado que eles proclamaram a verdade, mesmo levando isso em tom de brincadeira, né? E no final de tudo, ele é realmente Deus. Dos judeus, ele é. Então, é muito assim, às vezes as pessoas falam coisas que elas não entendem, que elas não sabem, né? E que, na verdade, são verdadeiros amigos. Eu só queria saber que tem uma parte que passa a espada, né? E aí acaba com o poder do soldado. Ele fala, não precisaria disso. Todos os sangues terceiros do céu fazer com que tudo isso acabasse, né? Ele tinha o poder para fazer isso, mas era necessário que se cumprisse a profecia. Ele precisava realizar aquilo que já foi previsto. E é tanto que fala, né, que o maior sofrimento que ele teve foi dentro do jardim do Getsemane. Esse foi o maior sofrimento que ele teve, porque foi ali que se cumpriu todo o procedimento para nós termos arrependimento e a salvação.
o fato dele ter sido crucificado foi algo importante, mas o seu sacrifício expiatório no Getsemane foi a base de tudo. E mesmo passando por isso, ainda teve outras coisas, né? Como ser blasfemado, cuspido, carregou a própria cruz, colocou uma coroa de espinhos, chicotearam ele. Como a Larissa falou, você se coloca no lugar, você realmente para pensar, você fala, nossa, ele suportou tanta coisa, né? Em tão pouco tempo, sendo que ele tinha o poder para fazer com que todos os anjos do céu descessem, né? Para poder pelo menos ajudar. E ele não permitiu. Não cumpriria, né, o propósito. Ele não seria Deus. Aliás, ele seria Deus, mas ele não teria conhecido todas as coisas. Ele precisava conhecer tudo. Como que ele pode ser nosso advogado se ele não conhece tudo? Quando a gente fala, Senhor, mas eu tive uma doença, eu tive depressão, eu tive isso, ele vai olhar para nós e nós vamos saber na hora que ele passou por tudo isso, ele tem tudo isso. Nós não vamos ter dúvidas. Ah, mas arrancou minha unha e saiu um pedacinho do osso junto, eu sofri muito. Ele vai saber de tudo isso, porque ele realmente vivenciou tudo isso. Essa é a diferença. Não tem outra explicação, sabe? Não tem. Nossa fé tem que ser baseada nisso, né? Nessa crença de que ele realmente é Deus. Próximo. Somos nós. Somos nós. Vocês são sábado. Sábado. Bom, então, sábado É o sepultamento do Salvador Jesus Cristo depois que ele foi crucificado. E as escrituras são de Mateus 27, do versículo 62 ao 66, que é onde Pilatos reúne os sacerdotes e fariseus e fala da profecia que o Salvador ia ressuscitar depois de 3 dias. Ele ia ressuscitar. E ele duvida disso, e por medo disso realmente acontecer, eles selam a tumba com uma pedra muito pesada e colocam guardas de frente com a tumba para que a pedra não fosse retirada. E os discípulos viessem e falassem que o Salvador estava vivo, ou que ele pudesse sair de lá, alguém tirar o corpo dele e pudesse falar que o Salvador reviveu. Então, por medo deles e por duvidarem do Salvador, eles fizeram todo esse processo para que eles pudessem ter a certeza que o Salvador não iria ressuscitar. Mas, no decorrer desse tempo, ele pregou no mundo espiritual. E enquanto o corpo de Cristo estava na tumba, né, como todo mundo quando morre, né, o corpo ele é separado do espírito. Então, o corpo de Cristo ficou na tumba e o espírito dele foi para junto dos outros espíritos. Obrigada. Que essa gravura. E Cristo, como ela falou, ele pregou aos outros espíritos, né? E isso é relatado lá em Pedro, mas em Doutrina e Convênios ele cita, né? Essa escritura que Pedro escreveu sobre o ensinamento de Cristo a essas pessoas. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente quando ele fala lá em Doutrina e Convênios, versículo 19, da seção 138. E ali pregou-lhes o evangelho eterno, a doutrina da ressurreição e a redenção do gênero humano da queda e dos pecados individuais, desde que houvesse arrependimento. Aos iníquos, porém, eu acho essa parte muito interessante. Não se dirigiu, e entre os ímpios e os impenitentes, que se corromperam enquanto estavam na carne, a sua voz não se fez ouvir, nem aos rebeldes que rejeitaram os testemunhos e as advertências dos profetas antigos, contemplaram sua presença ou olharam sua face. Ou seja, Jesus Cristo, ele ensinou aos espíritos justos, né? Lá no mundo espiritual, ele ensinou aqueles que estavam prontos para receber a libertação, aqueles que acreditavam nisso, aqueles que esperavam Cristo de alguma maneira, né? E eu achei muito interessante essa parte, porque foi um aprendizado para mim, porque eu achava que Cristo ele tinha ensinado a todas as pessoas, e não foi. Foi para aquelas pessoas que estavam preparadas e que criam que aquilo era verdade, e que elas poderiam receber a redenção. Então, aquelas pessoas que não creram nas palavras dos profetas e que fizeram de tudo, né, e infelizmente machucaram, mataram inúmeros deles,
elas não puderam ouvir a voz de Cristo, nem sequer ouvir sua voz. Não só esses, aqueles que não acreditavam, simplesmente não acreditavam, não estavam prontos. Eles não suportariam ver a face de Jesus Cristo. Por isso, ele designou quem? Ela vai falar disso agora. Então, perfeito. Dando spoiler, não vai. Então, para frente, lá a partir do 30, ele fala que ele designou, dentre os justos, e organizou forças, e designou mensageiros revestidos de poder e autoridade. Comissionou-os para levar a luz do evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens, e assim foi pregado o evangelho aos mortos. Deste modo foi pregado o evangelho àqueles que haviam morrido em seus pecados, sem conhecimento da verdade ou em transgressão, tendo registrado os profetas. Mais para frente, ele fala que dentro desses espíritos justos que foram designados, foram os profetas que vieram antes dele. Você acredita? Profetas, apóstolos, missionários dignos e retos, que a gente sabe que talvez tenham passado por incidentes na missão e vindo a falecer. Enfim, homens justos mesmo, patriarcas, que se o senhor achou que eles tinham, porque são bilhões de espíritos, não é? Imagina quantas pessoas já não habitaram na face da Terra. São bilhões, né? Tchau, jovens. Tchau. Abraço. Até mais. E aí a gente consegue ver o amor que o Salvador tem pela gente, né? Nós, mas todas aquelas pessoas que vieram antes, que morreram sem conhecer a verdade, ou até mesmo aquelas que conheceram, mas simplesmente escolheram não acreditar. E às vezes a gente acha que hoje em dia todo mundo sabe sobre Jesus Cristo. E não é. Muitas pessoas ainda morrem sem saber quem ele é, né? Sem conhecer as suas histórias. É por isso que a gente tem o batismo vicário, né? A gente precisa fazer a genealogia e ajudar os nossos eles possam receber essa luz desses missionários que estão preparados lá em cima para entrar no evangelho para eles. Todo mundo tem o direito de ser batizado e receber a exaltação, não poder um dia voltar a dizer que está assustado. Algum comentário? Não vou fazer nenhum. Interessante isso que ela falou sobre as pessoas não conhecerem Jesus Cristo. Às vezes a gente pode pensar, nossa, não, todo mundo conhece. Mas eu acompanhei a palestra do Assis pelos esses dias, da minha vizinha, e uma pergunta tão simples, né? O que Jesus Cristo fez para nós? Ele fez coisa boa. Então, como que as pessoas não conhecem exatamente o que está nas Escrituras? Olha, quantas coisas nós aprendemos hoje, nós somos privilegiados por estudar essas coisas, porque nós podemos conhecer a vida de Jesus Cristo, mas muitas pessoas lá fora não conhecem mesmo. Elas não sabem da vida de Jesus Cristo. Só que é uma coisa boa, né? Ele fez o bem. O quê? Não sabe, não conhece, não estudou. Né? Fez o bem. Então. E aí por isso que o pessoal leva pasta para chocolate. Porque não entende o real significado. É isso mesmo, muito interessante. E também, fora que assim, da mesma forma, a gente sabe que existem outras religiões, da mesma forma que a gente tem o conhecimento dessas religiões, as pessoas que são de outras religiões também têm o conhecimento do cristianismo. Podem saber que nem a de cor, né? Uma coisa ou outra, saber que Jesus Cristo existiu. Mas, nem, por exemplo, os judeus, eles sabem que Jesus Cristo existiu, eles não acreditam que ele foi o Cristo, mas eles sabem que Jesus Cristo viveu. Eles ainda esperam por Cristo, né? Os judeus mesmo ainda não acreditam que ele tenha nascido. Eles ainda estão esperando por ele. Eles não consideram Jesus Cristo como Messias. Eles sabem que é isso, como profeta. Então, da mesma forma que a gente não tem conhecimento, muitas pessoas elas não têm também conhecimento que nós temos. Obrigada, tá? Pessoal, nosso tempo está avançado, tá certo que a gente começou 15 minutos, né, atrasado, mas já são 9 horas. Tem que sobrar um tempinho para a gente comer. Domingo, quem ficou com domingo?
E parando para pensar em todos os relatos que a gente ouviu hoje aqui, toda a trajetória, desde o Domingo de Ramos até aqui, a gente vê todo o sacrifício que o Senhor fez por nós, tudo que Ele passou para que hoje a gente tivesse a oportunidade de saber que Ele vive e ter a certeza que com Ele também nós viveremos. Então, a gente pegou a parte de Mateus, capítulo 28, do 1 ao 10, e assim, os relatos que aqui mostram, eles nos fazem lembrar que, por exemplo, como a Bia falou, a pedra que estava na frente do sepulcro não era possível ser tirada, por exemplo, com um homem só. Era várias pessoas para tirar. Então, até os guardas, eles se fingiram de morto quando o anjo do Senhor desceu. Porque eles não podiam ver, eles só viam a luz. Eles só viam a resplandecer. Eles não tinham, se um deles fosse justo e tivesse fé em Cristo, talvez ele visse. Mas nenhum dos dois tinham esse conhecimento. Então. Aí tem também a parte das Marias que vão visitar o sepulcro. E, assim, na época, eles foram proibidos de chegar perto do Senhor, até de prestar, né, as condolências. Os discípulos tiveram que se esconder e as Marias também não puderam cuidar, né, do corpo. Então, para elas, foi um susto quando elas entraram, não estava com nada. E aí o anjo falou, não temam, porque aquele que vocês procuram entre os mortos, ele está vivo. E ele pede para elas saírem e proclamarem que ele ressuscitou. E isso daí é um fato que, para mim, é muito importante, porque hoje a gente tem essa certeza. A gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo de, por exemplo, quando a gente morrer, para onde que a gente vai? A gente tem a certeza que, como nós cremos no Senhor, sabemos do seu sacrifício, sabemos também que com ele a gente vai viver um dia. Então, isso daí, pelo meu visto, é o que eu entendi. Bom, deixa aqui a palavra. Bom, mas é bem importante que quando elas estavam saindo, né, e Cristo estava só à espera, né, como mostra na imagem aqui. E ela, quando vê o Salvador, ela primeiramente ela já se debruça nos pés dele e começa a adorar ele. E ele rapidamente já consola ela, né, e pede para que ela também vá junto com a outra Maria anunciar que ele está vivo. E deparando com toda essa situação, né, o que eu gostei muito foi na parte que ele fala assim: e indo elas anunciando aos seus discípulos, eis que Jesus lhe saiu ao encontro dizendo, eu vos salvo. E elas chegando abraçaram aos seus pés e adoraram. É o que nós temos que fazer, né? Saber que Cristo, ele ressuscitou, que hoje ele vive e que o nosso propósito é a gente se aperfeiçoar ao máximo e adorá-lo. Saber que Cristo, ele vive, é o nosso Salvador. Tudo que ele fez foi para que a gente pudesse estar aqui hoje e poder um dia voltar para o nosso Pai Celestial. E esse é o maior dos milagres que Cristo pôde fazer em vida, ressuscitar. Né? Primeiramente, do maior, né? O maior foi o sacrifício dele. Mas, tirando a parte do sacrifício que foi a expiação, o modo dele ressuscitar foi um dos maiores milagres que ele fez em vida, para que a gente pudesse ter a oportunidade de um dia estar com vida também, assim como ele ressuscitou. É isso. Rapidinho, interessante nessa gravura e o que eles falaram do ele vive, o quão é importante esse conhecimento para nós. Que eu recebi um folhetinho de uma determinada religião, que eles estavam comemorando a Páscoa, mas lá no folhetinho estava falando sobre a morte. E nós comemoramos a Páscoa, não é pela morte, e sim 4 dias depois, através da ressurreição. Esse é o mais importante. Não foi a morte dele, foi sim a ressurreição, porque ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Essa é uma certeza que nós temos. Então, isso é muito importante, que ele vive, e nós vamos poder viver ao lado dele. Obrigada, Lívia. Uma coisa importante que nós precisamos nos lembrar. Jesus Cristo, na ressurreição, ele venceu o quê? A morte, literalmente. Se ele não tivesse vencido a morte com a ressurreição,
nós estaríamos, todos os espíritos, justos ou não, estariam no mundo espiritual e dali não sairiam mais. E estariam realmente apostando. Tá? Então, realmente é uma grande vitória. No Getsemane, ele venceu a morte espiritual. De que forma? Então, aqui a gente pode ressuscitar, porque venceu a morte física. No Getsemane, como juiz, ele pode interceder junto com o Pai. Então, nosso arrependimento tem valor. Quando nós exercemos ele com fé, tem valor. Então, porque ele sabe, ele pode chegar para o Pai e falar: Pai, eu estou defendendo a classe da Célia, os alunos, porque eu sei, eu conheço cada um deles. Eu sei como é que foi a convivência com os pais. Eu sei, ele vai poder dizer que ele vivenciou isso. E ele pagou para ter esse direito no Getsemane. Então, nós só perderemos nosso espírito, nossa vida espiritual, se a gente quiser. Se a gente não estiver disposto a ser humilde. Nós temos uma convidada, Lohane, né? Não errei, não, né? Eu gostaria que você encerrasse a aula para a gente, com um testemunho, o seu testemunho. Você acabou de chegar de missão, é a mais fresquinha da missão, e você pudesse terminar. Servidante é barril. Tá? E nós tínhamos um filme, um filminho, o Henrique vai mandar para o grupo, assistam. E só para, assim que ela terminar, né, a gente abre um resume, a gente encerra. Eu ia falar algo que desculpa. Depois eu mando. Tá. Quem tiver estômago, assista a Paixão de Cristo do Mel Gibson. Mas eu digo para vocês, primeiro ele é falado em hebraico. Então ele tem que ler. Segundo, ele tentou da maneira mais detalhada possível, até os pregos, machucando. Claro que eles fizeram tudo para ser uma encenação mais perfeita possível. Mas, por isso que eu não sei, muita gente não gosta. Mas é um filme que eu, pelo menos, toda vez que eu assisto, eu choro muito. Tá? Porque ele é bem forte. Agora, imagina isso real. Tá? Eu acho que aquilo não chega nem perto do que realmente é. Tá? Então, tem que ser seu e dá para ter seu. Isso eu não sabia. Estava bem quietinha. Eu senti algumas impressões, mas eu guardei para mim. Mas eu queria testificar que eu sei que Cristo vive. Cristo é lindo. Não no sentido que a gente usa essa palavra hoje, mas ele é perfeito em todos os aspectos possíveis de um ser humano. Porque ele se tornou Deus, né? Ele veio, ele não precisava. O nível de evolução de Cristo, ele não precisava se sacrificar por nós. Ele podia ter passado por uma experiência mortal perfeita. Mas ele sofreu no Getsemane. E quando ele saiu do Getsemane, os guardas, Judas, todas essas pessoas, ele tinha escolhido sofrer por essas pessoas. Por mim, por nós. E essas pessoas estavam lá. Elas estavam acusando o Salvador. E ainda assim ele escolheu continuar. O maior ato de amor de Cristo não foi morrer por nós. Foi escolher viver por nós. Porque tamanha era a dor que ele poderia ter falado: Senhor, realmente passa de mim esse cálice. Me leva. Já chega. E ele escolheu que ele ia
fazer aquilo até o final. Ele escolheu que ele realmente seria obediente ao Senhor em tudo que o Senhor ordenava. Não porque ele queria ser reconhecido por isso, mas porque ele amava a gente de tal forma que ele sabia que a gente não conseguiria. E ele falou: Senhor, está consumado. Está feito. Eu entreguei tudo. Ele entregou tudo, até a última respiração. Depois ele entregou seu espírito. E veio a vitória, porque ele ressuscitou. Ele vive, eu sei que Cristo vive, porque se ele não vivesse, as coisas que acontecem hoje na minha vida não ia fazer sentido. Eu tenho essa esperança, essa fé, e estou desenvolvendo uma certeza no meu Salvador. Por ele, nós podemos mudar. Por ele, nós podemos ser diferentes. Disso eu testifico, do amor do Salvador por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilho com vocês essa aula, esse momento. Novamente, ultrapassamos o tempo. Espero que tenha sido benéfico para todos nós, como foi para mim. Tá bom? Eu amo meu Salvador. E vou dizer algo que eu já disse muitas vezes para vocês. Vocês não têm ideia quanto ele ama vocês. Falar isso é tudo. E é um privilégio poder servi-los, como eu estou fazendo hoje, agora e a cada quarta-feira. É um privilégio poder compartilhar com vocês o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu só queria aproveitar, né? Eu sempre falo no final de cada aula, então não perder o hábito. Tem uma coisa que, enquanto eu estava estudando, eu achei muito interessante, né? Eu queria estudado isso em casa. E a parte que é o tema do Bem Segue-me dessa semana, né? E ele fala: ó inferno, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E é isso, Jesus Cristo venceu. Não existe outra maneira da gente vencer que se não for por ele. Só isso que eu gostaria de compartilhar com você. E para poder encerrar a nossa aula, esse espírito maravilhoso, a Lúdia vai fazer a oração. Nosso querido amado Deus, Senhor, obrigada por a noite maravilhosa, pelo doce espírito que está aqui, por tudo que aprendemos. Obrigada, Senhor, por esse evangelho ter sido restaurado e podemos conhecer todas as verdades, e também obrigada pelo carinho que a professora Célia teve de poder preparar esta aula e que possamos de verdade essa semana nos preparar para a Páscoa, entender o verdadeiro significado e poder compartilhar com nossos familiares, os nossos amigos, o verdadeiro significado da Páscoa. Senhor, perdoe-nos de nossas falhas, nos ajude-nos a ser pessoas melhores. E que o Senhor também possa abençoar este alimento que vamos comer agora, que nos faça bem, nos fortaleça, e também nunca falte no lar de ninguém que está aqui. E obrigada também pelas mãos da Célia que prepararam esse alimento para nós. Essa oração deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Além da Jéssica, mais alguém está nos visitando hoje? Não? Jéssica. Oi. Eu tinha feito umas cópias aleatórias. Tá? Eu só não pus a data. Hoje é dia 5. O dia também tem isso. Nossa, eles falaram tão bem que eu pensei que os dois eram de casa já. Ele estava pensando na igreja hoje.